Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Estamos aqui hoje para mais uma das nossas videoaulas. Nós estamos na 15ª semana, da semana número 15, e hoje é a nossa aula de número 2, a segunda aula da 15ª semana, certo? Hoje é dia 8 de junho, terça-feira, 8 de junho de 2021. Gostaria agora que você separasse o material que estará utilizando na aula de hoje. Já pega aí o seu caderno onde você está fazendo os registros e anote aí a data de hoje, o nome da cidade, o dia da semana. Araçatuba, dia 8 de junho de 2021. Hoje é terça-feira. Nossas atividades serão de língua portuguesa. E as atividades do dia são no nosso livro Aprender Sempre, estão lá na página 17. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos revisar os verbetes produzidos e digitar a versão final, diagramando-os no formato indicado para a composição da enciclopédia. Então, hoje nós estaremos fazendo a revisão dos textos e iniciando a digitação, tudo bem? Então, se você precisa copiar agora no seu caderno, pausa um minutinho o seu vídeo e copia aí. Se você já terminou de registrar, você vai continuar assistindo a aula e vai abrir o seu livro lá na página 17. Mas antes de vermos a página 17, eu quero relembrar um pouquinho, pessoal, da nossa aula anterior. Na realidade, nós vamos relembrar algumas aulas anteriores dessa nossa sequência didática, tudo bem? Então, na semana passada, nós realizamos essa atividade aqui, que está lá na página 14. Você conhece a expressão chuva de ideias? É como chamamos quando nos juntamos para pensar em soluções coletivamente. Então, essa foi a aula de número 7, onde, como sugestão, eu pedi a vocês que lá no grupo do WhatsApp da classe de vocês, que vocês colocassem sugestões de assuntos para a enciclopédia. Aí no seu livro, na página 15, vocês preencheram, olha só, preencheram com as sugestões mais votadas dos assuntos e depois vocês fizeram uma votação e decidiram sobre qual assunto seria a enciclopédia, certo? Ainda na aula anterior, com o tema escolhido pela turma, você pode iniciar a produção de seu verbete de enciclopédia. Lembre-se, o foco é a produção da enciclopédia da turma. Qualquer dúvida, assista a videoaula do quinto ano ou peça ajuda ao seu professor ou à sua professora. Faça primeiramente um rascunho em seu caderno de classe de língua portuguesa e capriche. Então, tudo isso nós já fizemos na aula anterior, na semana passada. Vocês escolheram o tema, vocês anotaram aí no caderno de vocês sobre o que vocês estariam escrevendo. Depois nós fizemos, olha só, de acordo com o tema escolhido, fizemos a pesquisa na internet. Eu mostrei para vocês como que a gente faz para fazer uma pesquisa na internet, como digitar na barra de endereços, na barra de buscas, né? O site que nós desejamos. Eu ensinei também como nós vamos selecionar o texto e depois como nós vamos separar ou escolher apenas as partes que são mais importantes, que é de acordo com os assuntos que precisamos ter no nosso verbete. Nós aprendemos como pesquisar imagem, tudo isso. Se você não assistiu às videoaulas da semana passada, semana 14, você deve assistir para realizar as suas atividades agora, tudo certo? Se você já fez tudo isso, olha só, na aula anterior, eu acredito que foi isso, foi na aula da sexta-feira, isso mesmo, que foi a aula de número 9, nós
iniciamos, olha só, a produção de verbetes, né? Então, nós relembramos na aula anterior como devem ser os verbetes. Devem ser textos curtos, com cerca de 3 parágrafos, no mínimo, pelo menos, né? São textos curtos. Precisam ser escritos em linguagem formal, porém direta e objetiva, ou seja, né, textos curtos e que tragam o assunto de forma clara para os seus leitores. Nós precisamos lembrar que esses verbetes serão lidos por outras crianças da nossa escola. Então, na hora da escrita, a nossa escrita precisa ser o quê? Clara e fácil de compreender. E lembrar que os nossos verbetes, eles vão compor um livro que ficará disponível na biblioteca da escola. É claro que cada professor vai estar decidindo se vai fazer o livro, se vai fazer um mural para fazer a exposição. O importante é que os outros alunos da escola saibam o que vocês do quinto ano estão fazendo, certo? E aí, está tudo pronto? Agora é com vocês. Ó, tem aqui algumas dicas que eu dei também semana passada. Orientações para a construção e escrita do verbete. Faça um resumo da sua produção textual. Então, faça o resumo antes de passar a limpo o texto. Depois, leia e faça as correções necessárias sobre ortografia, pontuação, acentuação e argumentação. Pessoal, esses 4 pontos, eles são muito importantes dentro de um texto. Ortografia precisa estar escrito corretamente, precisa seguir as regras, utilizar paragrafação, utilizar a letra inicial maiúscula, pessoal, no início das frases. Pontuação. Como nós já vimos, tem que ter pelo menos 3 parágrafos nesse texto. Então, pelo menos 3 vezes você vai utilizar paragrafação, vai utilizar sinaizinhos de pontuação. Então, presta muita atenção nesses detalhes. A acentuação das palavras. A gente observa que muitos alunos não prestam atenção nesse detalhe. E a argumentação, que são as informações importantes que você vai destacar. A gente vai relembrar essas informações já já. E essa dica, acabei de falar agorinha que eu li o balãozinho, né? Utilize o caderno de língua portuguesa para passar o seu texto a limpo. E faça um desenho bem bonito do animal escolhido por você, certo? Então, aqueles que vão fazer digitado, claro que, ó, quem vai fazer digitado vai escolher o desenho na internet, vai digitar ali no computador, como nós vimos na semana passada, mas tem vários alunos que vão fazer escrito mesmo, à mão. Então, faça um desenho bem bonito, capricha. Você pode até mesmo colar a foto de um animal que você escolheu ou do tema que vocês estão trabalhando, porque a enciclopédia ela não é apenas sobre animais. Cada classe escolheu o seu tema, certo? Mais algumas dicas, ó. As informações devem ser explicativas e descritivas. Tem que explicar claramente e descrever o animal. Ele é alto, ele é baixo, ele é gordinho, ele é mais magrinho, ele tem pelos, ele tem escamas, ou é uma brincadeira, como se brinca, descrever. Se a sua enciclopédia for de brincadeiras, você vai descrever. Se a sua enciclopédia for sobre as mulheres importantes da história, precisa descrever o que aquela mulher fez para ser importante, né? Se a sua enciclopédia for sobre o corpo humano, então vai falar de determinado órgão, precisa descrever o seu funcionamento. O que é descrever? É explicar, né, com detalhes. Tudo bem? Mais uma dica. O texto deve ser breve e organizado em parágrafos, né? Isso nós já vimos, que o texto tem que ser curto e ter todas as informações importantes. E usar o quê? Uma linguagem científica e formal, sem o uso de expressões informais. Então, é muito importante aparecer o nome científico do animal, a família a qual ele pertence. Esses termos, eles são importantes. Por quê? Porque nós estamos fazendo um verbete, que é um tipo de texto que é usado para pesquisa.
certo? Nós vimos também, olha só, a estrutura. Qual que é o passo a passo do texto? Começou aqui pela imagem, que pode ser um desenho ou uma foto. No título, é o nome do animal, é o título do verbete, tem que estar destacado. E depois, aqui, ó, no parágrafo, no primeiro parágrafo, vai colocar o nome científico, a família a qual pertence, o local onde podem ser encontrados, né, a localização geográfica e o habitat, ou seja, o tipo de locais que esses animais, aqui no caso, estou falando sobre animais, mas cada um vai fazer de acordo com o tema da sua classe, tudo bem? Depois, no segundo parágrafo, características físicas do animal, como eu acabei de dizer. Se ele é alto, se é baixo, se tem pelo, se tem escama, se tem penas, as características que o animal tem. Terceiro parágrafo, vai falar sobre alimentação, vai falar como eles vivem, como eles se reproduzem e colocar também algumas curiosidades. E no último parágrafo, vocês vão citar a fonte, ou seja, o local de onde você retirou essas informações. Eu também expliquei na aula passada como a gente copia ali da barra de endereços, né? A fonte que você retirou, o nome daquele site, certo? E também conhecemos este verbete aqui. Esse verbete, no caso, está aqui, olha a fonte, ó, fonte do verbete, Escola Britânica, né? Que nós aprendemos como acessar também esse site. Então, começou o primeiro parágrafo, o nome do animal e o nome científico também, né? Depois, a foto ou o desenho do animal. E este, ó, é a estrutura completa do verbete. Aí nós lemos, né, aqui todo o nosso verbete, quando, ó, descrevia, ó, ela chega a medir 5,5 metros de alturas ou mais. Vive nas savanas da África Oriental e seu nome científico é girafa camelopardalis, né? Então tem aqui a família, o nome científico. Depois tem características físicas, ó, está falando das pernas, do pescoço, as cores, tudo isso é muito importante. Ó, uma curiosidade, falou até do tamanho da língua, falou sobre a alimentação e, por último, como eu já tinha dito, a fonte do verbete. Então, este é o momento que você terá que realizar a revisão do seu texto. Para isso, assista a videoaula no YouTube, como já disse, ou peça ajuda do seu professor e da sua professora. Algumas dicas de revisão. Faça a leitura do seu texto e veja se todos os itens desta tabela estão contemplados. Adicione informações caso necessite. Corrija a pontuação e a ortografia das palavras escritas incorretamente. Passe seu texto, versão final, a limpo em seu caderno de língua portuguesa. Então, aí no seu livro, você vai encontrar, pessoal, esta página, né, que é a aula número 10. O que vamos aprender? Nós já lemos no início da aula que nós vamos aprender a revisar os nossos textos. Então, revisando o verbete. Essa atividade, ela é proposta para ser feita na escola, mas como nós não estamos indo todos os dias à aula, então estamos fazendo em casa, então não será possível fazer coletivamente. Então começa assim, ó, a atividade revisando o verbete. Número 1, você receberá o verbete produzido na aula passada, que é o verbete que você já fez. Então, se você está apenas em casa, pega aí no seu caderno o verbete que você produziu. Número 2, revise observando os itens contemplados em seu texto. Então, olha só, aí no seu livro, na página 17, nós temos esta tabelinha. Nós vamos marcar um X, ou nós vamos ticar, né, aquilo que nós encontramos no nosso texto. Então, nós temos aqui, ó, o termo em destaque, que é o nome, né, daquele verbete, ou no caso, se for animal, o nome do animal. Definição, que é uma breve explicação sobre o animal. Aí lá no finalzinho, mais informações ou curiosidades sobre o animal. Depois tem esse ver mais, que eu já expliquei para vocês como nós podemos fazer, né? E o texto
texto está escrito usando linguagem formal, sem gírias ou palavras abreviadas? Porque muita gente, com agora o crescimento dos aplicativos, né, escreve bastante, principalmente no WhatsApp. Só que a maior parte das palavras que são escritas são abreviadas. Mas na hora de escrevermos o nosso texto, o nosso verbete, a gente não vai poder abreviar as palavras, certo? Então prestem muita atenção nisso. Aqui, penúltimo, as informações estão dispostas em pequenos parágrafos. Como nós já vimos, tem que ter pelo menos 3 parágrafos. E o leitor consegue compreender o conteúdo do verbete? Será que qualquer pessoa que pegar o seu verbete vai entender? Seria muito importante se você pedisse para alguém aí na sua casa ler o seu texto e dizer se está claro o entendimento ou não. Isso vai ajudar vocês a fazer essas correções. Tudo bem? Então, nós vamos fazer juntos essa atividade. Eu trouxe aqui hoje alguns verbetes produzidos pelos alunos lá do 5º ano da nossa escola, Maria de Freitas Souza. Eles escreveram os verbetes e nós vamos agora, olha só, nós vamos observar se esses verbetes eles estão escritos corretamente, se eles seguiram aquela regrinha, ó, que nós vimos aqui. Lembra da regrinha dos parágrafos? Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, a regrinha. Será que seguiu essa regrinha dos 3 parágrafos? Será que tem a imagem, tem o título do verbete em destaque? Será que lá no finalzinho tem a fonte da pesquisa, o local da onde foram retiradas as informações? Então, tudo isso, ó, nós vamos ver agora, certo, pessoal? Então, vamos analisar este primeiro texto. Faça aqui o seu verbete de enciclopédia e ilustre sua produção. Então, olha só. A gente observa que tem a imagem. Está organizado em parágrafos? Na verdade, tem vários tópicos e não parágrafos, não é mesmo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parágrafos. Então, não está seguindo a estrutura que nós já vimos, que precisamos ter 3 parágrafos. O que mais? Está escrito de uma maneira objetiva? Até está objetivo, está bem curtinho. Está fácil de compreender? Sim, está fácil de compreender. Mas qual será que é o problema desse texto? Quem aí percebeu? Este texto, na forma como ele está escrito, ele não está seguindo as regras de um verbete, mas sim de um outro tipo de texto, que é a ficha técnica. Vocês se lembram que aí no seu livro tem várias fichas técnicas que nós vimos, ó, lá no comecinho, quando a gente começou a estudar sobre isso, nas aulas 5, 6, que tinham várias fichas técnicas dos animais. Então, este texto, ele está no formato de uma ficha técnica. Como que eu descobri isso? Ó, primeiro, porque são textos com informações reduzidas sobre um determinado assunto. Está bem reduzido? Sim, está bem abreviado. Geralmente são escritos em tópicos para facilitar a leitura. Então, olha só, nós contamos, na realidade, ó, nós contamos 10, né? Como se fossem 10 parágrafos, mas são 10 tópicos. E o texto deve ser objetivo e sintético e tem um formato específico, geralmente uma tabela. Esse texto está se parecendo com uma tabela? Sim. Então, este texto é um verbete? Não é um verbete, é uma ficha técnica. Próximo texto. Espera aí um minutinho. Então, nós vamos ver. Ó. Então, este texto que nós acabamos de ver, tem o desenho ou a foto do animal? Sim. Depois, tem o verbete, o nome do animal em destaque? Não. Tem o nome científico, o local onde pode ser encontrados, o habitat? Sim. E as características físicas? Não. A alimentação? Sim, está falando, ó, hábitos alimentares e como vivem e curiosidades. Curiosidades tem sobre a reprodução e o período de vida.
E a fonte do verbete está aqui embaixo, onde este aluno pesquisou? Não, não está aqui embaixo. Vamos ver mais um? Já começou com parabéns. Tem a foto ou o desenho aqui do verbete. Quem que é o animal que está sendo pesquisado? É o preguiça, o bicho preguiça, que é um mamífero que pode chegar em cerca de 8 quilos, ó, até abreviou, de peso. Período de gestação pode ser de 120 a 180 dias. Eles fazem um filhote por ano, igual a 365 dias. A localização: florestas tropicais e se alimenta de folhas, frutos e brotos de algumas árvores e pertence à família. Vamos ver se eu sei ler aqui, hein? Bradipodidae. Eu acredito que é isso. E aí? Nós já vimos que já acertou duas coisas. Tem a foto, ou desenho, no caso, né? Do bicho preguiça. Tem o nome do animal em destaque. Tem o nome científico aí, pessoal? Sim ou não? Tem, não está aqui em cima, né? Não, não está bem aqui no começo, mas está bem aqui embaixo. Tem a família que pertence. Tem o local onde eles podem ser encontrados? Sim. Tem características físicas? Na verdade, só falou do peso, que tem 8 quilos, mas não falou se tem pelo, se tem pena, se tem espinho, que tipo de característica física que tem o animal. Falou da alimentação, falou sobre como vive e falou sobre as curiosidades. Sim, apareceu bem aqui no finalzinho do texto, ó, onde eles vivem, como eles se alimentam, né? E curiosidades tem mais sobre o período de gestação. E a fonte do verbete tem aqui embaixo o lugar onde essa pessoa, esse aluno pesquisou? Não, não tem. Então a gente já viu algumas coisas que faltaram aqui neste texto. Vamos ver mais um verbete. Já começou acertando, que colocou a foto aqui de um urso polar. Tem o verbete, o nome do animal em destaque? Sim, urso polar, né? Vamos ler a ficha? Vamos ler o verbete. É um animal da classe dos mamíferos, é carnívoro, pertence à família Ursidae, vive no círculo polar ártico e áreas continentais adjacentes. Sua gestação dura 195 a 265 dias e tem 3 filhotes por vez. Podem viver em média 25 anos. Ver também mamíferos, ursidae e carnívoros. Essa a gente percebe que ela já está mais completa. A gente já percebe ó, que tem uma estrutura de texto, onde eu tenho ó, paragrafação, ó, a paragrafação aqui. Eu tenho letra inicial maiúscula, eu tenho sinais de pontuação. Agora vamos ver se a estrutura está certinho. Temos o nome científico e o local onde podem ser encontrados. Sim, que é da família Ursidae. Ó, vivem no Círculo Polar Ártico e áreas continentais adjacentes. Tem características físicas? Não, não está falando se é alto, se é baixo, se é gordinho, se tem pelos, né? Não está falando nada sobre isso. Fala sobre alimentação e algumas curiosidades de como eles vivem. Sim, fala sobre alimentação, né? Que ele é carnívoro e algumas curiosidades. Por exemplo, que a gestação dura entre 195 e 265 dias e que pode ter até 3 filhotinhos por vez. E aqui no finalzinho, tem a fonte do verbete? Não tem. Não apareceu aqui no finalzinho onde foi que este aluno pesquisou para escrever esse verbete. Então, olha só, faltou bem pouquinho para estar nota 10 esse verbete, hein? Será que tem mais um? Mais um verbete aqui da girafa. Tem o desenho do animal, tem o verbete, o nome do animal está em destaque aqui em cima?
Sim. Ó, a girafa é um mamífero e sua ordem, né? No caso, seria sua família, origem, é Artiodactyla. Com as suas pernas compridas e pescoço alongado, a girafa é o animal mais alto. Olha aqui, está falando sobre as pernas da girafa, que é comprida, está falando que o pescoço é alongado, e tem uma curiosidade, que a girafa é o animal mais alto. Continua. Seu período de vida é 25 anos. Sua reprodução em geral tem apenas um filhote com gestação aproximadamente de 14 meses. E aí, vamos ver, pessoal, se seguiu todos os outros passos? Nome científico, local onde podem ser encontrados e o habitat, sim ou não? Sim. Ó, o nome científico ainda está bem aqui no comecinho, seguindo a ordem que nós aprendemos. Tem as características físicas da girafa? Sim, ó, falou que as pernas são compridas e o pescoço é alongado. Fala sobre alimentação, como vivem e curiosidade. Falou como vivem, né? Falou um pouquinho sobre como vivem, ó, o seu período de vida é 25 anos, mas faltou falar um pouquinho sobre a alimentação. E tem outra curiosidade, ó, é o animal mais alto. E falando da gestação, que também é uma curiosidade. Tem a fonte? Não, aqui nesse texto está faltando também a fonte do verbete. Então, se você ainda não aprendeu como colocar aqui embaixo a fonte, que é o lugar onde você pesquisou para escrever, então assista às aulas da semana passada, semana 14, que vocês vão aprender como fazer a fonte, escrever aqui embaixo a fonte do verbete. E aí, pessoal? Lá no passo a passo, além dos parágrafos, pedia para a gente fazer a correção da ortografia. Será que está tudo escrito direitinho? Vamos ver? Ó, aqui no nome da família ou da espécie, eu tenho que usar letra inicial maiúscula, porque é um substantivo próprio, tudo bem? Que mais? Ah, eu encontrei essa palavra aqui, ó, que depois do ponto final começa outro parágrafo, que deve ser com letra inicial maiúscula. Que mais que a gente pode encontrar? A palavra mamífero está faltando um acento. Vamos ver. A palavra também está faltando um acento. A palavra período também está faltando acento. Ah, e outra coisa que eu observei é que este aluno aqui, todas as letras I estão sem o pontinho aqui em cima. Todas não, quase todas. Porque aqui na palavra mais tem o pontinho no I. Ó, compridas não tem, está faltando girafa, animal, ó, vida também tem. Vida e aproximada, aproximada. Então, faltou o pontinho, né, o pinguinho em cima da letra I. Então, aqui na palavra reprodução, olha só, o C cedilha, né, que faltou colocar o tracinho, assim como na palavra gestação, ó, aqui embaixo, também faltou colocar o tracinho no C cedilha, certo? Vocês viram como não é tão difícil assim fazer a revisão do texto? Depois que vocês observaram todos os erros, vocês vão passar a limpo fazendo essas correções, tudo bem? E quem vai digitar, não tem problema nenhum, vai digitando e corrigindo. Vamos ver aqui na tabela que está no seu livro, se aqui neste verbete que nós acabamos de fazer a correção, se temos todos os itens que precisam aparecer. Primeiro que precisa aparecer é o termo em destaque. O termo, né, o verbete está em destaque? Sim, está em destaque. A definição está explicando o que é? Sim, ó, a girafa é um mamífero e sua ordem, né, da família Artiodactyla. Então, tem a definição. Tem mais informações ou curiosidades? Sim, está falando sobre as características físicas da girafa, fala que ela é o animal mais alto, então já é uma curiosidade.
Fala sobre o período de vida, reprodução, quantos filhotes e quanto tempo dura essa gestação. Aqui embaixo tem o ver mais? Não tem o ver mais aqui embaixo, já foi para o próximo. O texto está escrito usando uma linguagem formal, sem o uso de gírias ou palavras abreviadas? Sim, ele está escrito seguindo as regrinhas, né, ortográficas da língua portuguesa. As informações estão dispostas em pequenos parágrafos? Sim, dos textos que nós lemos, ó, esse é o que a gente observa, ó, a melhor organização. 2, 3 parágrafos. Na verdade, esse aqui é a continuação na mesma linha. E por último, o leitor consegue compreender o conteúdo do verbete? Sim, dá para a gente entender direitinho sobre o que está falando. Só faltou mesmo aqui embaixo, olha só, a fonte do verbete, certo, pessoal? E aí? Agora que você já aprendeu como fazer as correções no seu texto, agora é a sua vez de fazer as correções. Se precisar, peça a ajuda do seu professor e da sua professora. E na próxima aula vai ser o dia do nosso lançamento da nossa enciclopédia, certo? Terminamos mais uma aula. Quero desejar a vocês uma excelente semana e eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula. Beijo e tchau, tchau, pessoal!